A menina mendiga diz ao milionário: "Meu pai vai voltar", e o choque é arrasador. Em meio aos arranha-céus brilhantes do bairro dos Jardins, em São Paulo, onde carros luxuosos deslizam pelas ruas e pessoas vestidas com roupas de marca andam com ares de superioridade, havia uma menina que conhecia a dureza da vida de um jeito que poucos poderiam imaginar. Lila, com seus cabelos desgrenhados e roupas puídas, era uma sombra entre os milionários. As calçadas limpas não eram para ela, que dormia atrás de um banco de praça, uma coberta velha e um coração que pulsava a esperança em meio ao abandono. Um dia, enquanto mendigava, Lila esbarrou em Ricardo, um empresário conhecido por sua frieza. Ele olhou para ela como se visse apenas mais uma sujeira na calçada. Mas algo naqueles olhos vazios dela fez seu olhar hesitar. Lila, corajosa e desafiadora, cravou a voz e soltou, com firmeza: "Meu pai vai voltar." A afirmação ecoou entre as árvores, e Ricardo congelou. Seu mundo, construído sobre controle e poder, vacilou por um breve momento. Ele a ignorou, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua mente. Quem era aquele pai? E o que significava seu retorno? Naquele instante, os segredos começaram a se entrelaçar. O que Lila sabia e o que ele tentava esquecer se conectavam de uma forma que ele nunca imaginou. Ela podia ser apenas uma menina pobre, mas dentro de sua fragilidade havia uma tempestade de incertezas e esperanças. O passado dela, com um pai que havia sido um respeitado empresário, desenvolveu-se como uma sombra que seguia Ricardo, cutucando sua consciência. Os dias se arrastaram depois daquele encontro. Lila andava nervosa pelas ruas, sua mente fervilhando com planos de confrontar Ricardo novamente. Como ele poderia ser tão impassível frente ao que a cidade escondia? Ricardo, por sua vez, começou a se questionar. As ambições que moldaram sua carreira agora pareciam vazias diante da imensidão que era a dor de Lila. Cada vez que passava pela praça, ele sentia o peso daquela criança nos ombros. Era mais do que apenas uma lembrança de sua indiferença. Era um chamado para reavaliar sua vida. Mas a verdade ainda estava escondida nas sombras de suas histórias. O pai de Lila estava prestes a voltar à carga, e o que parecia um simples reencontro poderia desencadear uma série de revelações desconcertantes. Os laços familiares, os segredos enterrados e os dilemas morais estavam a caminho da superfície, prontos para se revelar em plena luz do dia. O que unia os mundos opostos de Lila e Ricardo poderia se transformar em um confronto devastador, ou talvez em uma bela chance de redenção. O que a menina mendiga realmente sabia sobre o seu pai? E qual era a verdadeira história por trás de sua vida? O ar estava pesado de perguntas, e a expectativa de um futuro incerto pairava no ar, deixando um rastro de ansiedade. A história deles estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto as palavras de Lila ainda ecoavam na mente de Ricardo, algo inesperado aconteceu. Uma notícia se espalhou pela cidade, quebrando a rotina daquelas ruas de luxo. Um acidente. Não qualquer acidente, mas uma tragédia.
O pai de Lila, aquele homem que ela repetira como um mantra, estava envolvido e a cena que se desenrolava na televisão fez o coração de Ricardo parar. Na tela, flashes de uma cena desoladora, pneus queimados, destroços de um carro de luxo e ali, em meio ao caos, uma gravidade que fez o estômago de Ricardo revirar. O homem, um respeitado empresário, era conhecido em círculos que Ricardo frequentava. E agora, ele estava no centro de uma tragédia. As imagens eram de cortar o coração. Na tela, médicos tentavam socorrê-lo, mas a expressão de desespero nos rostos daqueles ao redor era surreal, e a certeza de que tudo poderia mudar a qualquer momento ficou estrondosamente clara. Com o peito apertado, Ricardo saiu em disparada. Ele precisava ver Lila. Precisava entender a conexão, entender como algo tão impensável poderia acontecer. Enquanto atravessava as ruas, a adrenalina pulsava em suas veias. O que ele faria se Lila estivesse lá? A ideia de vê-la naquela situação, sozinha, sem ninguém para ampará-la, quase o fez desmaiar. Ao chegar à praça, tudo parecia tão calmo e ao mesmo tempo tão carregado de tensão. O velho banco onde Lila costumava dormir estava vazio. Um nó na garganta fez sua voz falhar. Ele se aproximou de um grupo de mendigos e, com um aperto no peito, perguntou por ela. A resposta veio como um soco no estômago. Ela estava aqui até agora, mas saiu correndo. Ouviu um grito de alguém dizendo que o pai dela estava em apuros. Aquelas palavras ecoaram em sua cabeça, fazendo seu cérebro girar. O pai dela, o empresário envolvido em um acidente. O que isso significava? Qual era a verdade sobre a vida de Lila? O homem que ele subestimara. O homem que poderia ser a chave para toda essa tragédia. Agora estava ali, respirando sua dor, sua dependência e ao mesmo tempo ainda nas sombras da vida de Lila. Ricardo procurou cada esquina, seus passos cada vez mais apressados. Ele precisava encontrá-la, não só para entender a situação, mas para encontrar uma conexão humana em meio ao caos. Quando finalmente avistou Lila, seu coração disparou. Ela estava ao telefone, a expressão de medo e angústia estampada no rosto. Ele está sangrando. Papai, por favor, não me deixa, ela gritava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nesse momento, a luz do dia pareceu escurecer. A conexão entre eles ficou mais intensa, e tudo que parecia ser uma mera coincidência agora se transformava em um torvelinho de verdades. Ricardo se aproximou, querendo gritar a qualquer momento, querendo proteger aquela menina que agora parecia carregar mais peso do que qualquer um poderia suportar. Lila, ele chamou. Mas enquanto ela se virou, em seus olhos havia uma centelha de reconhecimento e raiva. Você? O que faz aqui? Ela disparou. As palavras foram diretas, como facadas. E então, em meio ao desespero, Ricardo percebeu. Ele nunca imaginara o impacto que a volta do pai dela teria em sua própria vida. Uma reviravolta desfez todas as certezas. O que ele descobrira sobre Lila o fazia questionar sua própria realidade. O passado que os unia cobria uma ferida que ele nunca soubera que existia. O ar estava pesado. O destino deles estava entrelaçado de uma forma mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E agora? O que aconteceria a seguir quando revelações devastadoras se desvelassem, mudando tudo para sempre? A cidade brilhante, cheia de promessas, tornara-se um labirinto de segredos e dor. E o próximo movimento poderia ser o último. Enquanto Lila olhava para Ricardo, a dor em seu coração era palpável. O desespero em sua voz ecoava em meio à multidão. Ele viu seus olhos se encherem de lágrimas, e por um minuto, o mundo ao redor sumiu.
tudo parecia girar em torno daquela menina. Lila, eu. A voz dele estava embargada, cheia de impotência. Ela não esperou. Desviou o olhar, presa em seus pensamentos. Sua mente estava completamente focada no pai. O homem que ela esperava que voltasse era agora uma sombra em perigo. O telefone, ainda pendurado no ouvido. As palavras escapavam com urgência. Eu estou indo. E antes que Ricardo pudesse parar, ela disparou como uma flecha em direção à rua. Ele a seguiu, tentando alcançar a garota pequena e determinada. O eco dos passos dela se fundia ao ritmo apressado do coração dele. O mundo ao redor parecia desfocado. As vozes, os carros, a cidade inteira se tornava irrelevante. Tudo o que importava era Lila e aquele pai em perigo. Então algo se rompeu no caos. Um barulho ensurdecedor. Um caminhão se aproximou em alta velocidade, sem chance de parar. Ricardo entrou na frente de Lila, envolvendo-a em seus braços. O impacto foi brutal e ele a puxou para o lado, mas a colisão do veículo contra um carro à frente foi devastadora. O barulho do metal se retorcendo fez todo o ar parecer sair dos pulmões dele. Quando o eco da batida se dissipou e a poeira começou a assentar, a dor tomou conta de Ricardo. Ele olhou para Lila, segurando-a com força. Os olhos dela estavam arregalados e o mundo tinha parado. Mas algo então surgiu entre o fumo, uma figura caída. Ricardo não queria acreditar no que via. Ali, entre os escombros, o homem que havia sido apenas uma sombra em sua vida, o pai de Lila, estava estirado no chão, sem movimento. O desespero tomou conta. Ele nunca imaginara que poderia se sentir tão conectado a alguém que mal conhecia. "Lila!" ele gritou, mas a menina, agora paralisada, parecia não ouvir. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Esse gesto heróico para proteger Lila poderia ter retirado não apenas a vida do pai dela, mas agora estava arriscando a única esperança que ela tinha de um recomeço. E foi então que tudo desabou. Dentro de si, algo se revirou. Ele se lembrou das conversas esquecidas em jantares de negócios, da frieza nas relações. O pai de Lila não era apenas um empresário qualquer. Ele era uma parte crucial da estrutura que sustentava o império de Ricardo. Um homem com quem ele havia competido e tramado. Não, não! O grito de Lila finalmente chegou a seus ouvidos. Ela correu em direção ao pai, sem se preocupar com os rostos que a observavam. E quando chegou a ele, a cena drenou a cor de seu espírito. O impacto da realidade desabou sobre seus ombros. Enquanto Lila tentava acordá-lo, as lágrimas escorriam por seu rosto como água de uma fonte seca. Ricardo se aproximou, mas agora havia uma barreira invisível. Por que aquele homem, que conhecia tão bem de longe, estava agora estirado na calçada, ali, tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante? Em meio a tudo isso, algo no olhar de Lila fez o coração de Ricardo parar. Ele viu rancor, ódio e uma dor tão profunda que não conseguia suportar. "O que você fez?" O olhar dela, cortante, feriu mais que qualquer batida. "É sua culpa." O peso dessas palavras o atingiu. A verdade começou a se revelar em sua mente, e tudo o que ele pensara sobre a vida deles desmoronou. Havia uma conexão que transcendia o que havia entre eles. Era uma relação tecida com traições e segredos, e agora estava no cerne do caos. A sirene da ambulância soou ao fundo, e o tumulto apenas começava. A verdade estava prestes a ser desvendada, e Ricardo não sabia o que fazer. Os olhos de Lila, que antes brilhavam com esperança,
agora era um espelho de desespero e recriminação. A rua, antes vibrante, se tornara uma cena de desolação. E ali, entre o sofrimento e a incerteza, tudo havia mudado. O destino lhes dera um golpe, e agora era preciso enfrentar as consequências de suas escolhas. O que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? O que mais estava escondido sob a superfície? Ricardo sentiu o peso do futuro sombriamente incerto, e pela primeira vez ele se perguntou se conseguiria se redimir. Ricardo olhou para Lila, e o coração dele quebrava em 1000 pedaços. A dor nos olhos dela, a raiva e o medo eram um soco no estômago. "O que você fez?" O grito dela ecoou em sua mente como um eco angustiante. Ele tentou se aproximar, mas Lila estava paralisada, o olhar fixo no pai. "Ele precisa de ajuda!" Ela gritou, se atirando em direção ao corpo estirado no chão. "Papai, por favor, acorda!" Suas mãos tremiam enquanto tentava acordá-lo, e a intensidade do momento fez o tempo parecer desacelerar. A sirene da ambulância já soava ao longe, e as pessoas em volta começavam a se aglomerar, sussurrando em voz baixa. "Quem é esse cara?" Alguém murmurou. Ricardo se virou, um nó na garganta enquanto sentia o peso dos olhares. Estava cercado. "É o pai dela", disse outra voz, e a murmuração cresceu como uma onda. Ele se lembrou de jantares de negócios, de conversas frias sobre lucros e números. O pai de Lila era um concorrente, um homem indiferente, que só contava para os números em suas planilhas. Agora ali estava, vulnerável e ferido. O que tinha se tornado tudo isso? E Lila? Ela olhou para ele, e a fúria nos olhos dela era como uma faca trincando a tensão crescente. Então, como um relâmpago, uma nova figura surgiu entre a multidão. Alguém que Ricardo não esperava ver. Era Helena, a esposa do empresário, a mulher que tinha uma aparência de poder e controle. Seu olhar estava fixo no marido no chão. Quando percebeu Lila, sua expressão se transformou. "O que você está fazendo aqui, menina?" A voz dela cortou o ar. A multidão parou. A tensão era palpável. "Eles têm que ajudar ele. Ele não pode morrer!" Lila gritou, sua voz tremendo. Helena começou a se aproximar, mas então um grito a paralisou. O pai de Lila começou a se mover lentamente. Era uma fração de segundo, mas pareceu duradouros. Era um milagre. Ou não? Ele se contorceu, e uma expressão de dor se materializou em seu rosto. "Helena!" ele murmurou, quase inaudível. Neste momento, Lila hesitou. "Você não pode deixá-lo", ela pediu, olhando para a mãe do homem que agora parecia estar revivendo. Mas então, um segredo começou a emergir como um fantasma. Ricardo percebeu que a atmosfera tinha mudado, pesada e sufocante. Helena olhou de Lila para seu marido e de volta a Lila, como se duas... "Apenas o pai dela", disse Helena, e o murmúrio na multidão cresceu. "Ele é o meu amante." O choque que pairava no ar ficou pesado como chumbo. As palavras caíram como uma bomba, explodindo tudo ao redor. A multidão trocou olhares perplexos e horrorizados. O que quer que agora surgisse mudaria tudo. Lila olhou para Helena, à procura de uma explicação. Ricardo se sentiu paralisado. A conexão que acreditara ter começado a se desfazer em cada palavra que ecoava. O pai dela, o homem que estava ali estirado, não era apenas um empresário. Ele era parte de uma história muito mais complicada. Uma confusão misturada com dor se espalhou, e a sirene da ambulância ficou mais forte. O que mais estava escondido? As vozes da multidão tornaram-se um zumbido indistinto. A realidade começava a se fragmentar diante dos olhos de Ricardo. Ele podia sentir o chão se abrir sob seus pés.
Todas as certezas que tinha agora se balançavam, prestes a se despedaçar. Vocês dois, venham! Um paramédico gritou, tirando Ricardo da sua paralisia. Ele se aproximou, mas antes que pudesse ajudar, o pai de Lila levantou a mão. Todos congelaram novamente. Helena, você me traiu? A expressão dele era uma mistura de dor e confusão. O ar ficou pesado e Lila, em estado de choque, assistia enquanto os laços familiares se desmoronavam. Ricardo não sabia o que fazer. Desconforto e incerteza cercavam todos. Escândalos, segredos, dor. O que ia acontecer agora? O que mais estava por vir? A história deles estava apenas começando. E agora as consequências eram muito mais amplas do que ele jamais poderia imaginar. Ricardo olhou para Lila, e o coração dele quebrava em 1000 pedaços. A dor nos olhos dela, a raiva e o medo eram como um golpe. O que você fez? O grito dela ecoou em sua mente, um eco angustiante. Ele tentou se aproximar, mas Lila estava paralisada, olhar fixo no pai. Ele precisa de ajuda, gritou, se atirando em direção ao corpo estirado no chão. Papai, por favor, acorda! Suas mãos tremiam enquanto tentava acordá-lo, e o impacto do momento fez o tempo parecer desacelerar. A sirene da ambulância já soava ao longe, e as pessoas em volta começavam a se aglomerar, sussurrando. Quem é esse cara? Alguém murmurou. Ricardo se virou, um nó na garganta, enquanto sentia o peso dos olhares. Estava cercado. É o pai dela, disse outra voz, e a murmuração cresceu como uma onda. Ele se lembrou de jantares de negócios, de conversas frias sobre lucros e números. O pai de Lila era um concorrente, um homem indiferente que só contava para os números em suas planilhas. Agora, ali estava, vulnerável e ferido. O que tinha se tornado tudo isso? E Lila? Ela olhou para ele, e a fúria nos olhos dela era um corte profundo. Então, como um relâmpago, uma nova figura surgiu entre a multidão. Alguém que Ricardo não esperava ver. Era Helena, a esposa do empresário, a mulher que tinha uma aparência de poder e controle. Seu olhar estava fixo no marido no chão. Quando percebeu Lila, sua expressão se transformou. O que você está fazendo? Aqui, menina. A voz dela cortou o ar. A multidão parou. A tensão era palpável. Eles têm que ajudar ele. Ele não pode morrer. Lila gritou, sua voz tremendo. Helena começou a se aproximar, mas então um grito a paralisou. O pai de Lila começou a se mover lentamente. Era uma fração de segundo, mas parecia duradouro. Era um milagre ou não? Ele se contorceu e uma expressão de dor se materializou em seu rosto. Helena, ele murmurou quase inaudível. Neste momento, Lila hesitou. Você não pode deixá-lo, pediu, olhando para a mãe do homem que agora parecia estar revivendo. Mas então, um segredo começou a emergir como um fantasma. Ricardo percebeu que a atmosfera tinha mudado, pesada e sufocante. Helena olhou de Lila para seu marido e de volta a Lila, como se duas realidades se chocassem. Ele não é apenas o pai dela, disse Helena, e o murmúrio na multidão cresceu. Ele é o meu amante. O choque que pairava no ar ficou pesado como chumbo. As palavras caíram como uma bomba, explodindo tudo ao redor. A multidão trocou olhares perplexos e horrorizados. O que quer que agora surgisse, mudaria tudo. Lila olhou para Helena à procura de uma explicação. Ricardo se sentiu paralisado. A conexão que acreditara ter começado a se desfazer em cada palavra que ecoava. O pai dela, o homem que estava ali estirado, não era apenas um empresário.
Ele era parte de uma história muito mais complicada. Uma confusão misturada com dor se espalhou, e a sirene da ambulância ficou mais forte. O que mais estava escondido? As vozes da multidão tornaram-se um zumbido indistinto. A realidade começava a se fragmentar diante dos olhos de Ricardo. Ele podia sentir o chão se abrir sob seus pés. Todas as certezas que tinha agora se balançavam, prestes a se despedaçar. "Vocês dois, venham!" Um paramédico gritou, tirando Ricardo da sua paralisia. Ele se aproximou, mas antes que pudesse ajudar, o pai de Lila levantou a mão. Todos congelaram novamente. "Helena, você me traiu?" A expressão dele era uma mistura de dor e confusão. O ar ficou pesado, e Lila, em estado de choque, assistia enquanto os laços familiares se desmoronavam. Ricardo não sabia o que fazer. O desconforto e a incerteza cercavam todos. Escândalos, a história deles estava apenas começando. E agora as consequências eram muito mais amplas do que ele jamais poderia imaginar. Ricardo olhou para Lila, e o coração dele quebrava em 1000 pedaços. A dor nos olhos dela, a raiva e o medo eram como um golpe. "O que você fez?" O grito dela ecoou em sua mente, uma angústia que parecia sufocá-lo. Ele tentou se aproximar, mas Lila estava paralisada, o olhar fixo no pai. "Ele precisa de ajuda!" gritou, se atirando em direção ao corpo estirado no chão. "Papai, por favor, acorda!" Seus dedos tremiam enquanto tentava acordá-lo, e a intensidade do momento fez o tempo parecer desacelerar. A sirene da ambulância já soava ao longe, e as pessoas ao redor começavam a se aglomerar, sussurrando: "Quem é esse cara?" Alguém murmura. Ricardo se virou, um nó na garganta enquanto sentia o peso dos olhares. Estava cercado. "É o pai dela", disse outra voz da multidão, e o murmúrio cresceu como uma onda. Ele se lembrou de jantares de negócios, de conversas frias sobre lucros e números. O pai de Lila era um concorrente, um homem que só vivia para os números em sua planilha. Agora, ali estava, vulnerável e ferido. O que tinha se tornado tudo isso? E Lila? Ela olhou para ele, e a fúria nos olhos dela era um corte profundo. Então, como um relâmpago, uma nova figura surgiu entre a multidão. Alguém que Ricardo não esperava ver. Era Helena, a esposa do empresário, uma mulher que exalava poder. Seu olhar estava fixo no marido no chão. Quando percebeu Lila, sua expressão se transformou. "O que você está fazendo aqui, menina?" A voz dela cortou o ar. A multidão parou. A tensão era palpável. "Eles têm que ajudar ele. Ele não pode morrer!" Lila gritou, sua voz tremendo. Helena começou a se aproximar, mas um grito a paralisou. O pai de Lila começou a se mover lentamente. Era uma fração de segundo, mas parecia duradouro. Era um milagre, ou não. Ele se contorceu, e uma expressão de dor se materializou em seu rosto. "Helena, por mim?" ele murmurou, quase inaudível. Neste momento, Lila hesitou. "Você não pode deixá-lo", pediu, olhando para a mãe do homem que agora parecia estar revivendo. Mas então, um segredo começou a emergir como um fantasma. Ricardo percebeu que a atmosfera tinha mudado, pesada e sufocante. Helena. Olhou de Lila para seu marido e de volta para Lila, como se duas realidades se chocassem. Ele não é apenas o pai dela", disse Helena, e o murmúrio na multidão cresceu. "Ele é o meu amante." O choque que pairava no ar ficou pesado como chumbo. As palavras caíram como uma bomba, explodindo tudo ao redor.
A multidão trocou olhares perplexos e horrorizados. O que quer que agora surgisse mudaria tudo. Lila olhou para Helena, à procura de uma explicação. Ricardo se sentiu paralisado. A conexão que acreditara ter começado a se desfazer em cada palavra que ecoava. O pai dela, o homem que estava ali, estirado, não era apenas um empresário. Ele era parte de uma história muito mais complicada. Uma confusão misturada com dor se espalhou. E a sirene da ambulância ficou mais forte. O que mais estava escondido? As vozes da multidão tornaram-se um zumbido indistinto. A realidade começava a se fragmentar diante dos olhos de Ricardo. Ele podia sentir o chão se abrir sob seus pés. Todas as certezas que tinha agora se balançavam, prestes a se despedaçar. "Vocês dois, venham!" Um paramédico gritou, tirando Ricardo da sua paralisia. Ele se aproximou, mas antes que pudesse ajudar, o pai de Lila levantou a mão. Todos congelaram novamente. "Helena, você me traiu?" A expressão dele era uma mistura de dor e confusão. O ar ficou pesado, e Lila, em estado de choque, assistia enquanto os laços familiares se desmoronavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um movimento brusco atrás da multidão chamou a atenção de todos. Uma pessoa vestida com um capuz, aparecendo do nada, se lançou em direção ao pai de Lila. Era um jovem, aparentemente fora de si, com uma expressão de desespero. Sem pensar, ele puxou algo do bolso, revelando uma faca. Um grito coletivo surgiu da multidão enquanto as pessoas recuavam, e o pânico se espalhou. "Não! Afaste-se dele! Você não pode fazer isso!" gritou Helena. Mas era tarde demais. O jovem atingiu o pai de Lila com a lâmina, e o mundo pareceu desacelerar. O tempo parou. Ricardo mal podia respirar. Tudo ficou branco por um instante. Lila caiu de joelhos, seus gritos misturando-se com o som da sirene na distância. Ela olhou para o pai, agora num mar de sangue, e aquele momento se tornou um tormento irreversível. Uma onda de choque atravessou o rosto de Helena, e um pânico desmedido tomou conta de todos. Enquanto a ambição e desespero da cena envolvia todos, uma verdade berrante começava a emergir. O amor, a traição e agora a violência. O passado, presente e futuro entrelaçavam-se em um novo padrão, onde os segredos não eram mais segredos, mas venenos explícitos. Ricardo sentiu seu mundo desabar. Quem era aquele jovem? E qual era o verdadeiro motivo por trás de tudo isso? O que mais estava escondido sob a superfície obscura desses relacionamentos? Todos ali perceberam que as consequências apenas começavam a se desenrolar, e a cena se tornaria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo olhou para Lila e o coração dele quebrava em 1000 pedaços. A dor nos olhos dela, a raiva. E o medo eram como um golpe. "O que você fez?" O grito dela ecoava em sua mente, uma angústia que parecia sufocá-lo. Ele tentou se aproximar, mas Lila estava paralisada, o olhar fixo no pai. "Ele precisa de ajuda!" gritou, se atirando em direção ao corpo estirado no chão. "Papai, por favor, acorda!" Seus dedos tremiam enquanto tentava acordá-lo, e a intensidade do momento fez o tempo parecer desacelerar. A sirene da ambulância já soava ao longe, e as pessoas ao redor começavam a se aglomerar, sussurrando. "Quem é esse cara?" alguém murmurou. Ricardo se virou, um nó na garganta, enquanto sentia o peso dos olhares. Estava cercado. "É o pai dela!" disse outra voz, e a murmuração cresceu como uma onda. Ele se lembrou de jantares de negócios, de conversas frias sobre lucros e números. O pai de Lila era um concorrente,
um homem que só vivia para os números em sua planilha. Agora, ali estava, vulnerável e ferido. O que tinha se tornado tudo isso? E Lila, ela olhou para ele e a fúria nos olhos dela era um corte profundo. Então, como um relâmpago, uma nova figura surgiu entre a multidão. Alguém que Ricardo não esperava ver. Era Helena, a esposa do empresário, uma mulher que exalava poder. Seu olhar estava fixo no marido no chão. Quando percebeu Lila, sua expressão se transformou. "O que você está fazendo aqui, menina?" A voz dela cortou o ar. A multidão parou. A tensão era palpável. "Eles têm que ajudar ele. Ele não pode morrer." Lila gritou, sua voz tremendo. Helena começou a se aproximar, mas então um grito a paralisou. O pai de Lila começou a se mover lentamente. Era uma fração de segundo, mas parecia duradouro. Era um milagre. Ou não. Ele se contorceu e uma expressão de dor se materializou em seu rosto. "Helena", ele murmurou, quase inaudível. Neste momento, Lila hesitou. "Você não pode deixá-lo", pediu, olhando para a mãe do homem que agora parecia estar revivendo. Mas então, um segredo começou a emergir, como um fantasma. Ricardo percebeu que a atmosfera tinha mudado, pesada e sufocante. Helena olhou de Lila para seu marido e de volta a Lila, como se duas realidades se chocassem. Ele não é apenas o pai dela", disse Helena, e o murmúrio na multidão cresceu. "Ele é o meu amante." O choque que pairava no ar ficou pesado como chumbo. As palavras caíram como uma bomba, explodindo tudo ao redor. A multidão trocou olhares perplexos e horrorizados. O que quer que agora surgisse mudaria tudo. Lila olhou para Helena, à procura de uma explicação. Ricardo se sentiu paralisado. A conexão que acreditara ter começado a se desfazer em cada palavra que ecoava. O pai dela, o homem que estava ali estirado, não era apenas um empresário. Ele era parte de uma história muito mais complicada. Uma confusão misturada com dor se espalhou, e a sirene da ambulância ficou mais forte. O que mais estava escondido? As vozes da multidão tornaram-se um zumbido indistinto, e a realidade começava a se fragmentar diante dos olhos de Ricardo. Ele podia sentir o chão se abrir. Sob seus pés, todas as certezas que tinha agora se balançavam, prestes a se despedaçar. "Vocês dois, venham!" Um paramédico gritou, tirando Ricardo da sua paralisia. Ele se aproximou, mas antes que pudesse ajudar, o pai de Lila levantou a mão. Todos congelaram novamente. "Helena, você me traiu?" A expressão dele era uma mistura de dor e confusão. O ar ficou pesado, e Lila, em estado de choque, assistia enquanto os laços familiares se desmoronavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um movimento brusco atrás da multidão chamou a atenção de todos. Uma pessoa vestida com um capuz, aparecendo do nada, se lançou em direção ao pai de Lila. Era um jovem, aparentemente fora de si, com uma expressão de desespero. Sem pensar, ele puxou algo do bolso, revelando uma faca. Um grito coletivo surgiu da multidão enquanto as pessoas recuavam, e o pânico se espalhou. "Não! Afaste-se dele! Você não pode fazer isso!" gritou Helena. Mas era tarde demais. O jovem atingiu o pai de Lila com a lâmina, e o mundo pareceu desacelerar. O tempo parou. Ricardo mal podia respirar. Tudo ficou branco por um instante. Lila caiu de joelhos. Presente e futuro entrelaçavam-se em um novo padrão, onde os segredos não eram mais segredos, mas venenos explícitos. Ricardo sentiu seu mundo desabar.
Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Nesse instante, o jovem que desferira o golpe começou a gritar: Pai, por que você me abandonou? Eu avisei que você iria pagar. As palavras dele eram um golpe ainda mais profundo que o da lâmina. Todo mundo na multidão ficou em silêncio absoluto, boquiaberto. O que quer que estivesse acontecendo ali não era só um ato de violência, mas uma história de traição que permeava muito mais do que o que os olhos podiam ver. Ricardo sentiu uma onda de frio atravessar sua espinha. A identidade do jovem, até então oculta sob o capuz, foi revelada quando ele tirou o capô, mostrando um rosto familiar, mas atormentado. Era Pedro, o filho perdido do empresário, aquele que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. O jovem gritava, e as verdades se aglomeravam na mente de Ricardo como um turbilhão. Traições, segredos de família e um passado que nunca tinha imaginado. E agora, no ápice do caos, as revelações não paravam. A festa silenciosa do desespero começou, e as respostas que todos buscavam ocultavam-se sob camadas de traição e dor. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro passado daquela família? A cena, antes clara, se tornara um emaranhado de sentimentos e histórias, que agora precisavam ser desvelados. Ricardo olhou em volta, sentindo que tudo o que sabia estava prestes a mudar para sempre. Ricardo olhou para Lila e o coração dele quebrava em 1000 pedaços. A dor nos olhos dela, a raiva e o medo eram como um golpe. O que você fez? O grito dela ecoava em sua mente, uma angústia que parecia sufocá-lo. Ele tentou se aproximar, mas Lila estava paralisada, o olhar fixo no pai. Ele precisa de ajuda, gritou, se atirando em direção ao corpo estirado no chão. Papai, por favor, acorda! Seus dedos tremiam enquanto tentava acordá-lo, e a intensidade do momento fez o tempo parecer desacelerar. A sirene da ambulância já soava ao longe, e as pessoas ao redor começavam a se aglomerar, sussurrando. Quem é esse cara? Alguém murmurou. Ricardo se virou, um nó na garganta, enquanto sentia o peso dos olhares. Estava cercado. É o pai dela, disse outra voz, e o murmúrio cresceu, como uma onda. Ele se lembrou de jantares de negócios, de conversas frias sobre lucros e números. O pai de Lila era um concorrente, um homem que só vivia para os números em sua planilha. Agora ali estava, vulnerável e ferido. O que tinha se tornado tudo isso? E Lila? Ela olhou para ele e a fúria nos olhos dela era um corte profundo. Então, como um relâmpago, uma nova figura surgiu entre a multidão. Alguém que Ricardo não esperava ver. Era Helena, a esposa do empresário, uma mulher que exalava poder. Seu olhar estava fixo no marido no chão. Quando percebeu Lila, sua expressão se transformou. O que você está fazendo aqui, menina? A voz dela cortou o ar. A multidão parou. A tensão era palpável. Eles têm que ajudar. Ele não pode morrer, Lila gritou, sua voz tremendo. Helena começou a se aproximar, mas então um grito a paralisou. O pai de Lila começou a se mover lentamente. Era uma fração de segundo, mas parecia duradouro. Era um milagre. Ou não. Ele se contorceu, e uma expressão de dor se materializou em seu rosto. Helena, ele murmurou, quase inaudível. Neste momento, Lila hesitou. Você não pode deixá-lo, pediu, olhando para a mãe do homem que agora parecia tê-lo estar revivendo. Mas então, um segredo começou a emergir como um fantasma.
Ricardo percebeu que a atmosfera tinha mudado, pesada e sufocante. Helena olhou de Lila para seu marido e de volta a Lila, como se duas realidades se chocassem. Ele não é apenas o pai dela, disse Helena, e o murmúrio na multidão cresceu. Ele é o meu amante. O choque que pairava no ar ficou pesado como chumbo. As palavras caíram como uma bomba, explodindo tudo ao redor. A multidão trocou olhares perplexos e horrorizados. O que quer que agora surgisse, mudaria tudo. Lila olhou para Helena à procura de uma explicação. Ricardo se sentiu paralisado. A conexão que acreditara ter começado a se desfazer em cada palavra que ecoava. O pai dela, o homem que estava ali estirado, não era apenas um empresário. Ele era parte de uma história muito mais complicada. Uma confusão misturada com dor se espalhou e a sirene da ambulância ficou mais forte. O que mais estava escondido? As vozes da multidão tornaram-se um zumbido indistinto. A realidade começava a se fragmentar diante dos olhos de Ricardo. Ele podia sentir o chão se abrir sob seus pés. Todas as certezas que tinha agora se balançavam, prestes a se despedaçar. "Vocês dois venham!" um paramédico gritou, tirando Ricardo da sua paralisia. Ele se aproximou, mas antes que pudesse ajudar, o pai de Lila levantou a mão. Todos congelaram novamente. "Helena, você me traiu?" A expressão dele era uma mistura de dor e confusão. O ar ficou pesado, e Lila, em estado de choque, assistia enquanto os laços familiares se desmoronavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um movimento brusco atrás da multidão chamou a atenção de todos. Uma pessoa vestida com um capuz, aparecendo do nada, se lançou em direção ao pai de Lila. Era um jovem, aparentemente fora de si, com uma expressão de desespero. Sem pensar, ele puxou algo do bolso, revelando uma faca. Um grito coletivo surgiu da multidão, enquanto as pessoas recuavam, e o pânico se espalhou. "Não, afaste-se dele! Você não pode fazer isso!" gritou Helena, mas era tarde demais. O jovem atingiu o pai de Lila com a lâmina, e o mundo pareceu desacelerar. O tempo parou. Ricardo mal podia respirar. Tudo ficou branco por um instante. Lila caiu de joelhos, seus gritos misturando-se com o som da sirene na distância. Ela olhou para o pai, agora em um mar de sangue, e aquele momento se tornou um tormento irreversível. Uma onda de choque atravessou o rosto de Helena, e um pânico desmedido tomou conta de todos. Enquanto a ambição e desespero da cena envolvia todos, uma verdade berrante começava a emergir. O amor, a traição e agora a violência. O passado, presente e futuro entrelaçavam-se em um novo padrão, onde os segredos não eram mais segredos, mas venenos explícitos. Ricardo sentiu seu mundo desabar, mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Nesse instante, o jovem que desferira o golpe começou a gritar: "Pai, por que você me abandonou? Eu avisei que você iria pagar." As palavras dele eram um golpe ainda mais profundo que o da lâmina. Todo mundo na multidão ficou em silêncio absoluto, boquiaberto. O que quer que estivesse acontecendo ali não era só um ato de violência, mas uma história de traição que permeava muito mais do que o que os olhos podiam ver. Ricardo sentiu uma onda de frio atravessar sua espinha. A identidade do jovem, até então oculta sob o capuz, foi revelada quando ele tirou o capô, mostrando um rosto familiar, mas atormentado. Era Pedro, o filho perdido do empresário, aquele que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. O jovem gritava, e as verdades se aglomeravam na mente de Ricardo como um turbilhão,
traições, segredos de família e um passado que nunca tinha imaginado. E agora, no ápice do caos, as revelações não paravam. A festa silenciosa do desespero começou, e as respostas que todos buscavam ocultavam-se sob camadas de traição e dor. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro passado daquela família? A cena, antes clara, se tornara um emaranhado de sentimentos e histórias, que agora precisavam ser desvelados. Ricardo olhou em volta, sentindo que tudo o que sabia estava prestes a mudar, para sempre. O destino de todos estava entrelaçado em uma teia que exigia que os segredos finalmente fossem revelados, e a verdade estava prestes a explodir em suas caras. Ricardo olhou de Lila para o pai dela no chão. O caos ao seu redor parecia ter parado. Lila estava em estado de choque, seus olhos lacrimejando enquanto ela tentava acordar o pai. Mas o grito do jovem que atacara o empresário reverberava com força. Pai, por que você me abandonou? Eu avisei que você iria pagar. As palavras cortaram o ar como uma faca e todos na multidão ficaram em silêncio, atônitos. Ricardo se deu conta de que ali não estava apenas um agressor qualquer, mas alguém que tinha profunda conexão com tudo. Ele conhecia Pedro de vista. Sabia que o rapaz sempre flutuava na periferia das reuniões de negócios, sempre nas sombras, mas nunca notara a relação entre ele e o homem no chão. Agora a verdade estava exposta, como um ferimento aberto, e ele se sentiu gelar ao perceber que todo o seu mundo havia desmoronado. Você, não é sério, Lila finalmente disse, levantando a cabeça, os olhos transbordando desespero. O que você quer dizer com isso? Cada palavra dela refletia a fragilidade de sua esperança, e era como se cada um dos espectadores estivesse segurando a respiração. Pedro olhou para Lila. Ele te traiu, Lila. Ele te usou. E eu sou a razão da sua dor. Ele gesticulava furiosamente, suas mãos tremendo de raiva e dor. Enquanto isso, as vozes se misturavam em murmúrios atrás deles. É o filho. Perdido? Alguém cochichou. O estômago de Ricardo se revirou ao perceber que todo o drama naquela cena estava prestes a chegar a um novo nível. Mas antes que ele pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante aconteceu. O pai de Lila começou a se mover novamente, mas agora suas palavras eram fracas, ofegantes. Pedro, meu filho? A cena se desdobrou em um drama touch muito maior do que imaginavam. A revelação o deixou atordoado. Um segredo escondido, uma traição enterrada, a ligação familiar que nunca se soube, e uma ferida que o tempo não cicatrizou. Lila olhou de um para o outro, completamente perdida. Não, isso não pode ser verdade. É mentira! Ela gritou, mas na profundidade de seu olhar, Ricardo viu que ela sabia, de algum modo, que tudo tinha um fundo de verdade. O tumulto ao redor deles aumentava enquanto a sirene da ambulância se tornava uma música de fundo, cortante e irônica. O público estava estupefato, como se assistissem a um filme onde a realidade ultrapassava a ficção. O desespero tomou conta do lugar. Vamos! Ele precisa de ajuda! Chame uma ambulância! Gritou alguém na multidão. Mas Lila estava presa. A cena à sua volta era mais do que um choque. Era um sacrifício. Pedro, agora com lágrimas nos olhos, olhou para seu pai no chão. Você nunca me deu atenção. Só pensou em dinheiro e poder. E agora está aqui e eu sou a única coisa que você não pode controlar. Sua voz era uma mistura de dor e raiva. As pessoas cochichavam, algumas se afastavam, outras simplesmente assistiam.
como se fossem espectadores de um espetáculo trágico. Ricardo sentiu a pressão do momento o esmagar. A relação deles, tudo o que ele pensou que entendia sobre a vida, estava se desfazendo em uma realidade que se tornava cada vez mais distorcida. Ele não poderia deixar que Lila ficasse presa nesse ciclo de dor. A necessidade de agir crescia dentro dele. Mas como? Então, um abalo profundo. Uma voz ecoou de longe. Mais uma figura se aproximou. Era Helena, e sua presença fez com que todos na multidão se virassem, como se um raio atravessasse o céu. Seu olhar, fixo, intenso. "O que aconteceu aqui?" ela exclamou, descontrolada, enquanto empurrava as pessoas na sua frente. No fundo, algo em expressão fez Ricardo perceber que ela tinha seus próprios segredos para desenterrar. "Helena, não, não é o momento!" Lila gritou. O peso da verdade se tornava insuportável. O que estava prestes a se desvelar poderia mudar tudo, novamente. Ricardo sentiu um pavor crescer dentro dele. E então, em meio a toda a tensão, a pergunta surgia. O que mais estava escondido? Quais outros segredos estavam esperando para serem revelados? O destino deles parecia emaranhado em uma teia de traições, dor e revelações que apenas começavam a emergir. Ricardo olhou de Lila para o pai dela no chão. O caos ao seu redor parecia ter parado. Lila estava em estado de choque, seus olhos lacrimejando, enquanto ela tentava acordar o pai. Mas o grito do jovem que atacara o empresário reverberava com força. "Pai, por que você me abandonou? Eu avisei que você iria pagar." As palavras cortaram o ar como uma faca e todos na multidão ficaram em silêncio atônitos. Ricardo se deu conta de que ali não estava apenas um agressor qualquer, mas alguém que tinha profunda conexão com tudo. Ele conhecia Pedro de vista, sabia que o rapaz sempre flutuava na periferia das reuniões de negócios, sempre nas sombras, mas nunca notara a relação entre ele e o homem no chão. Agora a verdade estava exposta como um ferimento aberto, e ele se sentiu gelar ao perceber que todo o seu mundo havia desmoronado. "Você não é sério?" Lila finalmente disse, levantando a cabeça, os olhos transbordando desespero. "O que você quer dizer com isso?" Cada palavra dela refletia a fragilidade de sua esperança, e era como se cada um dos espectadores estivesse segurando a respiração. Pedro olhou para Lila. "Ele te traiu, Lila. Ele te usou, e eu sou a razão da sua dor." Ele gesticulava furiosamente, suas mãos tremendo de raiva e dor. Enquanto isso, as vozes se misturavam em murmúrios atrás deles. "É o filho perdido", alguém cochichou. O estômago de Ricardo se revirou ao perceber que todo o drama naquela cena estava prestes a chegar a um novo nível. Mas antes que ele pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante aconteceu. O pai de Lila começou a se mover novamente, mas agora suas palavras eram fracas, ofegantes. "Pedro, meu filho." A cena se desdobrou em um drama muito maior do que imaginavam. A revelação o deixou atordoado. Um segredo escondido, uma traição enterrada, a ligação familiar que nunca se soube, e uma ferida que o tempo não cicatrizou. Lila olhou de um para o outro, completamente perdida. "Não, isso não pode ser verdade. É mentira!" ela gritou. Mas na profundidade de seu olhar, Ricardo viu que ela sabia, de algum modo, que tudo tinha um fundo de verdade. O tumulto ao redor deles aumentava, enquanto a sirene da ambulância se tornava uma música de fundo, cortante e irônica. O público estava estupefato, como se assistissem a um filme onde a realidade ultrapassava a ficção. O desespero tomou conta do lugar. "Vamos! Ele precisa de ajuda! Chame uma ambulância!" gritou alguém na multidão. Mas Lila estava presa.
A cena à sua volta era mais do que um choque. Era um sacrifício. Pedro, agora com lágrimas nos olhos, olhou para seu pai no chão. Você nunca me deu atenção. Só pensou em dinheiro e poder, e agora está aqui. E eu sou a única coisa que você não pode controlar. Sua voz era uma mistura de dor e raiva. As pessoas cochichavam, algumas se afastavam, outras simplesmente assistiam, como se fossem espectadores de um espetáculo trágico. Ricardo sentiu a pressão do momento esmagar. A relação deles, tudo o que ele pensou que entendia sobre a vida, estava se desfazendo em uma realidade que se tornava cada vez mais distorcida. Ele não poderia deixar que Lila ficasse presa nesse ciclo de dor. A necessidade de agir crescia dentro dele. Mas como? Então um abalo profundo. Uma voz ecoou de longe. Mais uma figura se aproximou. Era Helena, e sua presença fez com que todos na multidão se virassem como se um raio atravessasse o céu. Seu olhar fixo, intenso. O que aconteceu aqui? Ela exclamou, descontrolada, enquanto empurrava as pessoas na sua frente. No fundo, algo em sua expressão fez Ricardo perceber que ela tinha seus próprios segredos para desenterrar. Helena, não é o momento, Lila gritou. O peso da verdade se tornava insuportável. O que estava prestes a se desvelar poderia mudar tudo, novamente. Ricardo sentiu um pavor crescer dentro dele. E então, em meio a toda a tensão, a pergunta surgia: o que mais estava escondido? Quais outros segredos estavam esperando para serem revelados? O destino deles parecia emaranhado em uma teia de traições, dor e revelações que apenas começavam a emergir. Ei, você que está aqui, eu preciso que você preste bem atenção. Se você curtiu essa história e não quer perder nenhuma das próximas aventuras, se inscreva imediatamente no canal. Você precisa se inscrever agora para se manter por dentro de tudo. E se você gostou, esmague o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer. Eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. O seu feedback é fundamental e eu adoro ouvir o que vocês acham. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá, conto com vocês!